produzir o NO2, o dióxido de nitrogênio. Para produzir esse gás, a gente pode fazer uma reação, e aí está uma das dificuldades do experimento. A gente precisa de ácido nítrico concentrado, né? Algumas gotinhas de ácido nítrico concentrado e um pouquinho de raspas de cobre. Tá? Aí o ácido nítrico vai reagir com cobre, uma reação de oxidação, e vai produzir o NO2. Tá? Bom, então, primeira coisa, vamos colocar aqui um pouquinho de cobre no armário. Esse experimento tem uma dificuldade também, que é você captar o gás. Como é que você produz o gás aqui e passa o gás para dentro do tubo de ensaio? Né? O ideal é que isso seja feito dentro de uma capela ou então num espaço aberto. Né? Então a gente tem essa dificuldade também. No caso aqui, a gente vai fazer isso ali na porta, captação do gás, porque o NO2 é um gás tóxico, né? Um gás que em contato com água ele forma ácido nítrico e ácido nitroso, então é meio perigoso nesse sentido. Tá? Vou levar aqui nossos materiais aqui à porta, que é esse produzido de ácido nítrico. Depois que eu colocar o ácido nítrico, eu vou tampar com essa rolha furada com tubo e vou captar o gás aqui. Tá? Captei um pouco, tampo, capto em outro tubo. Tá bem? Vamos lá. Pode pôr. No pátio. Fazer um quadro. Deixa eu ver se eu consigo produzir mais aqui. Parece. O ideal é preparar isso antes, não fazer na sala, né? Mas o interessante também, Fábio, eles veem, né? Não, eles gostam de ver isso daí, ó. Os alunos, né? A reação só porque é colorido. Eu acho que nem a questão do colorido, né? Que eles veem a formação do gás em si. O gás fica tão uma coisa. Se você falar, isso daí não é gás, professor, isso daí não é gás, né? Eles questionam, tudo eles não acreditam. O que a gente fez? A gente fez essa atividade numa escola, aqui na SU2, uma época. A gente levou os tubos já preparados, assim. O que a gente fez para eles foi apenas uma pequena demonstração no tubo de ensaio. Então a gente colocava um grãozinho só, uma raspinha de cobre só, 2, 3 gotinhas do ácido, formava um pouquinho de gás no tubo, que não provocava cheiro nenhum na sala, dava para mostrar como que esse gás foi obtido. Né? Aí você não precisa produzir uma quantidade maior. Não dá pra gente fazer isso, colocar vamos supor, uma raspa e colocar uma gota e tampar o tubo? Não, porque aí o cobre vai ficar dentro, né?
Você aumenta a pressão lá dentro, então você tem que ter teria que ter um planejamento legal assim, de quanto gás você vai produzir, né? Já que você está trabalhando com gás de pressão, para não ter nenhum problema. E outro problema é o seguinte, se você produz, o que a gente vai comparar nesse experimento é a coloração. E a coloração depende da quantidade de gás que você tem. Se você tem um gás sob pressão, ali fica mais escuro, né? Porque você tem uma maior quantidade de gás. E se você produz, então, quantidades diferentes de gases dentro de cada tubo, aí fica mais difícil a comparação. Você vai ter quantidades, né? Você vai ter cores já diferentes. Ok? Então, aí como ele produzir dessa maneira, você não tem como assim, um tubo ficar mais gás, outro com menos gás, porque o produto está em equilíbrio já. Quando você produz dessa forma e capta o gás assim, o gás ele é guardado aqui na pressão atmosférica, né, na pressão do ambiente. Então você tem uma garantia de que a pressão do gás em todos os tubos é igual, então a concentração do gás ali é igual em todos os tubos. Mesmo se tiver menos quantidade menor, assim, igual você produziu ali, aí você colocou mais para encher o tubo. Para garantir, né, que realmente completou. Por exemplo, numa hora a gente não tiver um material suficiente, né, às vezes tem que pensar nisso também. Se tiver um tubo mais gás e outro menos, não vai afetar. Desde que todos os tubos estejam completamente cheios com gás na pressão ambiente, a concentração do gás é essa mesma. Isso, a concentração do gás. Não importa o volume. Né? Não importa esse que eu queria saber. Não importa o volume, mas a concentração. A coloração vai depender um pouco disso, da concentração. Só da concentração. Bom, então a gente tem agora um becker com água quente. Tá bom a temperatura? Acho que tá. Vamos ver se a gente consegue observar aqui alguma alteração. E outro com gelo. Deve ser gelo ou água gelada, né? Ou então... Ou então, se você conseguir montar uma mistura refrigerante, assim, com gelo e sal grosso, né? Uma mistura de gelo e sal grosso tem um abaixamento de temperatura. E aí, talvez dê para perceber o efeito... Mas melhor? Melhor, né? Talvez seja mais visível. Não sei se a gente vai conseguir perceber aí, espero que sim. Tá legal. Conseguiu aí, né? Legal. Trouxe um favoritinho, que eu adoro coisas espontâneas. Então, bom, a primeira coisa a gente podia pensar que reação que existe aí, né? Eu não vou tratar da reação de oxirredução, é uma reação meio complicadinha, vocês podem procurar depois na internet, acha facilmente, né? Não é tão simples equacionar a reação de cobre com ácido nítrico. Inclusive existem diferentes equações para essa reação que a gente acha na literatura, né? Mas o gás que nós temos aqui, esse gás castanho, é o NO2. Esse NO2,
está em equilíbrio químico, um N2O4. Esse NO2 é um gás com uma cor castanho, né? Ele é essa cor marrom. E o N2O4 ele é incolor. Bom, se nós estamos colocando em temperaturas diferentes aqui, porque a gente imagina que a temperatura tem uma influência, né, nesse equilíbrio químico aqui. Acho que o grande negócio é a gente tentar descobrir qual que é a influência, se essa reação no sentido direto ela é endotérmica ou é exotérmica. Né? Como que a gente pode relacionar isso com o experimento. Não sei se a gente vai conseguir perceber alguma coisa, acho que a quantidade de gás que eu produzi não foi tão boa assim, não foi suficiente. Mas dá para perceber alguma mudança entre os tubos ou não? Água quente, é. E água quente também. Não, Mais escuro. a temperatura ambiente também. Tem algum que ficou mais claro, outro mais escuro? Água gelada. A água gelada ficou mais clara ou mais escuro? Mais claro. Mais claro? E na água quente? Mais escuro. Mais escuro. Tá. Mudança bem sutil, né? Não é... Essa mudança ela é mais evidente quanto mais quente tiver essa água, mais for melhor o seu sistema de refrigeração aqui, a gente consegue perceber mais. Se a gente tivesse esquecido, devia ter trazido sal grosso aqui, a gente colocasse sal grosso aqui, esse tubo ficava bem claro. Álcool ajuda um pouquinho? Álcool com água? Álcool, água e gelo. Refrigera bem? Refrigera, coloca um pouco de sal, sem ser sal grosso, sal normal. Sal normal, acho que sal normal. É. acho que- Não sei, Sal podia normal testar. com álcool Né? Podia testar. e gelo. O negócio desse experimento é ter uma água bem quente, uma água bem gelada, um sistema de refrigeração bem frio mesmo, a gente consegue perceber. Bom, então